Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é Ellen Feitosa, do Mulheres de Força. Vamos para mais um dia de Minutos de Sabedoria. A palavra de hoje fala sobre emoções. Como andam as suas emoções? Você sabe governar suas emoções? Ou ela governa você? Lá no Salmo 7, 9, lemos que Deus sonda as nossas emoções. Apocalipse 2, 23 transmite uma mensagem semelhante. O que a palavra sondar significa nesse contexto? Significa testar até ser purificado. Há alguns anos, quando eu estava orando, Deus me disse: Ellen, vou testar suas emoções. Eu nunca havia ouvido falar nada semelhante e ainda não havia descoberto os versículos correspondentes na Bíblia. Cerca de 6 meses depois, passei por uma tremenda crise emocional. Eu chorava sem motivo algum. Tudo feria os meus sentimentos. Havia momentos em que eu ia para a cama orando, sentindo-me extremamente em paz. Depois, na manhã seguinte, despertava com um humor terrível, como se eu tivesse passado a noite inteira roendo as unhas. Eu pensava: qual é o meu problema? O que está acontecendo comigo? Então o Senhor me lembrou do que eu havia dito anteriormente: vou testar suas emoções. Ao levar-me até os Salmos 7, 9 e Apocalipse 2, 23, Deus fez com que eu entendesse que Ele estava fazendo uma obra em minha vida emocional, para o meu próprio bem. Ele ia ensinar-me a ser uma pessoa estável, continuar andando no fruto do Espírito Santo, independente de como eu me sentisse. Porque eu era uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava. Quando eu não estava bem, eu não queria ir para a igreja. Quando eu estava bem, eu iria. Quando eu não estava bem, eu não cantava no grupo. Quando eu estava bem, eu cantava. Isso é ser uma pessoa de ânimo dobre. Isso é ter sentimentos e emoções instáveis. A despeito de quem você é, haverá momentos em que você se sentirá mais emotivo do que o normal. Você poderá acordar uma manhã e sentir vontade de cair em prantos sem nenhum motivo. Você poderá se sentir triste ou deprimido, poderá sentir que ninguém se importa com você, ou poderá sentir pena de si mesmo. Durante esses momentos, você precisa aprender a governar as suas emoções e não permitir que elas governem você. Você manda nas suas emoções. Ela não pode mandar em você. Nós precisamos ter as nossas emoções firmes. Nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções e não ser levado por elas. Nessas ocasiões, provavelmente os seus sentimentos serão facilmente feridos. Qualquer pessoa poderá ter acesso às suas emoções. Qualquer pessoa poderá te ferir facilmente. A mínima coisa poderá deixar irada. As emoções são muito instáveis. Elas podem estar de um jeito e um dia completamente diferente. No dia seguinte, é preciso que Deus nos ensine a não viver segundo os nossos sentimentos, ou jamais teremos uma vida vitoriosa e não daremos a Deus a glória que Ele merece. Muitas das vezes queremos deixar de ir para a igreja pelo fato de uma pessoa olhar para você torto, ou da pastora passar e não falar com você, ou da irmãzinha estar falando mal de você e você quer esmorecer, já quer largar tudo e sair. Não podemos permitir ser levado por essas emoções. Somos pecadores e as pessoas também são pecadores. Todos os lugares vão encontrar pessoas diferentes de nós. Todo lugar vai ter pessoas que vão agir de uma forma que vamos levar para o coração. Por isso a palavra de Deus manda nós guardarmos o coração. Porque provavelmente, se nós não aprendemos a dominar as nossas emoções, ela nos consumirá. O que fazer quando começarmos a sentir que as nossas emoções estão sendo testadas? Não se permita cair sob o peso da condenação. Nem tente entender o que está acontecendo. Em vez disso, diga apenas: esse é um daqueles momentos que minhas emoções estão sendo testadas. Vou apenas confiar em Deus e aprender a controlá-las.
Como você e eu vamos aprender a nos controlar emocionalmente se Deus não nos permitir passar algum momento de teste? É preciso a gente passar por certas situações para Deus perceber o quão estáveis estamos. Sabe, tem coisas que quando a gente estiver firme emocionalmente não vai nos abalar mais. Quando a pessoa olhar para a gente torto, isso não vai fazer a mínima diferença, porque você está com a consciência tranquila que você não fez nada. Isso é quando você está começando a atingir um nível de maturidade espiritual, um nível de dominar as suas emoções, não permitindo que elas te controlem, não permitindo que as suas emoções sejam maiores que o seu Deus, maior do que Ele tem que fazer na tua vida. É muito importante a gente aprender a ter esse domínio, permitir que Deus nos ensine a lidar com as nossas emoções. Então, esses testes é necessário para a gente crescer e aprender a lidar com as situações que for imposta a nós no dia a dia. Esses testes, quando sobrevir sobre nós, se esses testes não virem sobre nós, jamais cresceremos e jamais aprenderemos a lidar com Satanás quando ele vier contra nós, porque ele não descansa, é o tempo todo no ataque. O que acontecerá mais cedo ou mais tarde? Tempos de provações são tempos de aprendizado. Não chame de provação o tempo de aprendizado. Não chame de provação aquele tempo de preparo. Tem coisas que é necessário a gente passar para lá na frente a gente se fortalecer. São tempos de teste. Eu sempre digo, passe no teste dessa vez para que não tenha que passar por ele novamente. Permita ser testado, permita ser moldado pelo Senhor. Permita que Ele te conduza no caminho certo, permita que Ele te fortaleça. Muitas das vezes a gente acha que as provações são para nos punir, são para nos ferir, e não. Tem provação que é preparo de Deus e a gente está chamando de provação. Deus vai permitir que a gente passe pelo preparo. Para lá na frente a gente estar fortalecido. Para lá na frente aquela emoção que dominava a gente lá atrás não nos dominar mais. E isso a gente aprende aonde? É no deserto. É nas tempestades, é nas lutas. Aprendendo a lidar com o pecado do outro, com o temperamento do outro, com a fala do outro. Tem pessoas que estão matando as outras com palavras. Hoje eu presenciei uma cena muito triste no meu ambiente de trabalho. Eu tenho uma amiga que ela é depressiva. Ela faz tratamento para depressão, para ansiedade. E aí as emoções dela estavam à flor da pele. As emoções dela dominavam ela. E quando uma pessoa só liberou o gatilho que precisava, aquela gota d'água que precisava, ela desabou. Ela chorou tanto na frente das pessoas, tanto, só por uma palavra que foi liberada para ela. Aquilo ali acabou com o dia dela. Ela chorava tanto que nem a gente conseguiu conter. E no final do dia eu tive que ir para a casa dela para ajudá-la. E fiquei lá até quando ela precisou de mim. E ela estava pensando várias coisas, várias besteiras, gente, por causa de uma palavra, por causa de um gatilho. Vamos ter empatia pelas pessoas. Vamos ter cuidado com o que nós falamos para outras pessoas. Tem palavras que ferem, tem palavras que matam. A gente não sabe como a pessoa está. A gente não sabe o emocional das pessoas. Tem muita gente sofrendo do nosso lado, morrendo do nosso lado e a gente não está vendo. Vamos ter mais empatia pelo próximo. Vamos confiar em Deus até as nossas emoções, todas as áreas da nossa vida. Peça para Deus te fazer forte emocionalmente, te firmar com as suas emoções, para você dominá-las, não ao contrário. Peça a Deus isso neste dia. Muitas das vezes a gente ora por todas as áreas e a gente esquece
área mental, da área emocional, que hoje em dia o inimigo tem guerreado com força. Porque se ele dominar o campo da mente, acabou. Peça para Deus blindar a tua mente, blindar teu coração. Peça para Ele te fortalecer. Só através de Deus que isso é possível. Medita nessa palavra. Fica com essa palavra no dia de hoje. Espero que ela faça uma grande diferença na tua vida. Que Deus te abençoe.